Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um T-Move, temas emergentes em movimento, em sua segunda temporada. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje com o professor Valdo Barcelos, aqui nos estúdios da Rádio 800 AM UFSM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes dos temas emergentes e muitos outros convidados. Bom dia, as pessoas que estão nos escutando. Ao Santiago, que eu vou ler aqui uma brevíssima biografia dele, mas é brevíssima mesmo, porque o homem tem muita coisa para contar, né? Então vamos lá. O Santiago nasceu em 1950 e o seu nome verdadeiro é Neutair Abreu, tá? Neutair Abreu. E tem outro nome no meio aí, Neutair Rebes Abreu, o Santiago, tá? Tendo começado no jornal Folha da Tarde de Porto Alegre, onde vive até hoje. Atuou no Pasquim, no Cojornal, Correio do Povo, Jornal do Comércio de Porto Alegre, o Estado de São Paulo e na revista Bundas. O Pasquim 21, Le Monde Diplomatique, tem mais de 18 livros de humor gráfico publicados. Recebeu, em 1990, o Grand Prix do concurso anual de cartoons do jornal, esse vai ser difícil, Yomiuri Shimbun, em Tóquio. Teve cartoons premiados também em concursos no Canadá, na Alemanha, na Bulgária e Turquia. Foi ganhador por 5 vezes do Salão de Humor de Piracicaba, onde chegou a ser jurado e presidente do evento. Então, essa brevíssima apresentação do Santiago, e aí continuamos a conversa, e muito obrigado por ter aceito o convite. Santiago, seja muito, muito bem-vindo, meu conterrâneo, somos da mesma cidade, estudamos na mesma instituição, mas só fazer um merchan do Santiago. Quem quiser acompanhar as ilustrações, os cartoons do Santiago, acesse o Facebook, é só procurar lá, Santiago Neutair Abreu, ou lá no Instagram, cartunista_Santiago. Olha, vale a pena. Os cartoons do Santiago têm muito humor, mas também muita reflexão sobre o contexto atual. Então, assim, ó, vale a pena. Eu sou fã há bastante tempo do Santiago. Mas, Santiago, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa. Então, Neutair Abreu, o que te move? O que me move? O que me move é a paixão que eu tenho pelo desenho e pela charge do cartoon. Desde criança eu tenho uma verdadeira paixão pelo desenho. Se ficar parado aqui com um lápis na mão, eu estou rabiscando alguma coisa, quase por instinto. Então, isso que me move, o gosto pelo desenho. Primeiro veio esse gosto pelo desenho, depois veio mais tarde, da minha juventude, passando a adolescência, veio a capacidade de criar situações humorísticas engraçadas que eu conto através do desenho. Isso veio depois, mas foi também fundamental na minha vida essa capacidade de criar ironias, paradoxos, criar... enfim, o lado engraçado das coisas, o lado ridículo, o lado crítico, né? Então, essas duas coisas são que me movem hoje.
o gosto por desenhar e o gosto por também comentar a realidade. Comentar a realidade da maneira que eu sei fazer, que é através dos meus bonequinhos caricatos, né? Então, esse é o que me move. Quem é esse Neutair, conhecido como Santiago? Quem é essa pessoa? Neutair é um, o Santiago é outro. Neutair é a pessoa física e o Santiago é a pessoa jurídica. Não, mas no mundo editorial eu sou Santiago, claro. Porque o meu nome, eu terminei escolhendo esse pseudônimo, que era o nome da minha cidade. Eu cheguei em Porto Alegre, fui estudar na Faculdade de Arquitetura e me apelidaram o Santiago. Eu assumi esse nome como pseudônimo artístico, porque o Neutair é meio complicado de pronunciar. E eu acho que funcionou. O nome da minha cidade me auxiliou bastante, porque é um nome sonoro, um nome hispânico, um nome que tem força, né? Então, o Santiago é esse cara que desenha. E o Neutair é aquele que se reúne com os amigos, toma uma cerveja, toma um chimarrão e diz um monte de bobagem. Santiago, como bom santiaguense que tu é, né? Tem muitas frases, muitos ditados, né? Então tem um cidadão lá de Santiago que sempre me dizia: tem duas coisas no mundo que a gente não escolhe, o nome e os parentes, né? É verdade. No caso, eu como era um pseudônimo, eu tive o privilégio de poder escolher o pseudônimo. Certamente. O nome eu não pude escolher. E até hoje eu não sei de onde meu pai tirou meu nome. Santiago, fale um pouquinho dessa tua trajetória, saindo de Santiago, que é uma cidade 470 quilômetros de Porto Alegre, 42 mil habitantes hoje. Como é que foi essa trajetória de sair de Santiago numa época, né, que o acesso à educação, à informação... Parente, não estou te chamando de velho, tá? Todos esses acessos eram mais difíceis. Então, conta um pouquinho dessa tua trajetória. Eu desenhava, como eu estava dizendo, sempre desde criança, minha mãe disse que desde os 3 anos de idade, e fazia minhas historinhas, né? Na adolescência eu fiz uns desenhos sobre fiz umas caricaturas do prefeito, dos vereadores lá, e sempre com essa coisa, no colégio fiz muita caricatura dos professores. E aí, quando chegou o momento de eu fazer vestibular, eu fiquei no Colégio Cristóvão Pereira até o 2º ano de científico. E o 3º ano de científico eu vim fazer em Porto Alegre. Chamava científico, hoje já não sei como é que chama. E vim fazer o vestibular para arquitetura em Porto Alegre. E os meus irmãos já estavam aqui, eu vim morar com eles e entrei na Faculdade de Arquitetura. E na Faculdade de Arquitetura começou a aparecer uma oportunidade de eu mostrar meus desenhos no jornal Folha da Tarde. Folha da Manhã primeiro, que era um jornal que tinha um suplemento humorístico. Depois na Folha da Tarde. E como na Folha da Tarde eu comecei a me profissionalizar, né? Eu comecei a fazer desenhos diários e recebia muito pouco, mas recebia. E aquilo me entusiasmou, poder vi a possibilidade de sobreviver daquilo que realmente eu gostava, que era o desenho humorístico. E aí terminei abandonando a Faculdade de Arquitetura pela metade, pelo meio. E me dediquei só ao desenho, né? Aí na Folha da Tarde eu comecei também, em seguida comecei a trabalhar também com o Cojornal, que era a cooperativa de jornalistas histórica, que houve aqui em Porto Alegre. E em seguida eu comecei a mandar desenhos para o Pasquim, que acolheu muito bem meus desenhos no Pasquim. Isso foi me entusiasmando. Aí nesse momento é que eu deixo de frequentar a Faculdade de Arquitetura. Vencido também na Faculdade de Arquitetura pelas cadeiras matemáticas. Eu sou uma besta para números. E aí as cadeiras de cálculo me derrubaram. Eu vim sem o chip da matemática. Eu cheguei a essa conclusão. Eu vim sem o chip da matemática. Eu também vim sem o chip da matemática. Eu não sei preço das coisas, eu não sei nada. Eu sou meio que nem os índios. Os índios têm pouco e bastante. Para eles é isso aí, não precisa mais do que isso. Né? Pouco e bastante. E eu também, a minha matemática funciona mais ou menos assim.
Um pouco bastante, né? Eu também. Médio e bastante. Então aí eu terminei me profissionalizando como desenhista de humor e assumi a condição de desenhista de humor. Comecei também a montar um orçamento mensal a partir disso, né? Desenho para jornal, para revistas, alguma coisa para livro. E na época que eu comecei, eu fiz algumas campanhas publicitárias também, que na época era o que realmente pagava bem, eram as campanhas publicitárias. De uns tempos para cá, a publicidade ignora completamente o desenho, mas o desenho era bem valorizado nesse tempo em que eu comecei, na década de 70 e 80. E aí não parei mais, né? Quer dizer, na verdade diminui um pouco depois dos 60, quando eu me aposentei pelo INSS, eu comecei a diminuir meu ritmo, né? E fazer as coisas que eu mais gosto e as coisas que eu fazia por obrigação, eu meio que deixei de lado. Então, eu desenho quando me dá vontade, quando não me dá, não. Agora, por Aliás, prazer. mas nos dias de hoje também tem um fator muito importante, ninguém mais paga por um desenho. Não existe mais a profissão de cartunista. Existe um hobby de cartunista nos Facebook da vida, onde tu não ganha bolhufas nenhuma. Né? Então isso me desanima também e eu diminuo o meu ritmo muito em função disso também. Eu quero que me paguem pelo que eu faço. Eu sou de uma época, eu vim de uma época em que havia jornais e revistas que nos pagavam, né? Pouco, mas sempre pagavam. Hoje não, hoje é a famosa casa da mãe Joana, ninguém te paga nada, todo mundo usa teu trabalho, reproduz, e a internet criou esse caos completo. E é disso que eu tento fugir. Eu tento fugir dessa exploração do nosso trabalho pelos Facebook da vida, os Instagram da vida, que vendem anúncios milionários e não nos pagam nada pelo que usam. A minha revolta é muito grande contra essas apps aí, essas big techs aí, que eu acho que elas estão explorando o nosso trabalho. É a razão pela qual eu também maneirei um pouco o meu trabalho, diminui bastante. Então, e essas plataformas ainda se sentem, né, perseguidas. É brincadeira, né? É brincadeira, completamente. Mas... Não, e quando eu quero mostrar meu trabalho para muita gente, eu tenho que pagar para eles. Eu assisti um absurdo, uma cara de pau dessas big techs. A gente tem que pagar para mostrar o trabalho, né? Tu já trabalha ali por curtires, né, o curtir. E ainda mais, eles têm a cara de pau de querer cobrar da gente. Querer que tu pague para amplificar a visualização do teu trabalho. Então, nós estamos vivendo uma ditadura desses caras aí, que vai ter que terminar isso aí, vai ter que ter um... Eles vão ter que remunerar por conteúdos que eles usam. Eles têm anúncios bilionários, né, vendidos em cima dos conteúdos que nós, profissionais da imprensa, criamos, né? Eles não vendem anúncio pela receita de bolo da dona Mariazinha. Eles não vendem o anúncio por causa do gatinho do seu Joãozinho lá. Eles vendem em cima dos meus cartoons, das fotografias dos meus amigos fotógrafos, das crônicas dos meus amigos cronistas, poesia dos meus amigos poetas, material profissional que a gente produz a todo momento para eles rechearem as suas revistas eletrônicas, né? Então, eu acho que isso aí, nós estamos no início da internet, e tudo está uma bagunça, tudo está um horror, mas um dia isso aí vai ter que ser regulamentado e os caras vão ter que entender que quem produz conteúdo tem que ser remunerado. E que esse dia não demore muito para chegar, né, Santiago? Para mim está difícil, eu já estou com 72 anos, quando chegar eu já estou indo embora. Porque há quem diga hoje que essas grandes plataformas têm capacidade de eleger governos e derrubar governos, né? E aqui na América Latina isso parece que está acontecendo. Sim, claro que sim. Claro que sim. E além de fazerem muito dinheiro, né? Além de deixar os caras bilionários. Como é que um Zuckerberg da vida fica bilionário e eu não ganho nada para rechear a sua plataforma, a sua revistinha eletrônica? E agora com a questão da inteligência artificial, o chat GPT, as pessoas não vão precisar mais nem pensar. Nem o desenhista não vai precisar mais. Não, vai ficar tudo pronto lá, ele precisa só saber digitar o que ele quer, né? E deu.
Olha, Aí eu um me preocupo jornal, com essas um jornal questões. pequeno do interior aí que não pode contratar um chargista, encomenda uma charge para inteligência artificial. E aí É, sai lá uma coisa meio ruim, muito ruinzinha, mas você enche o espaço, né? mas Santiago, se hoje as pessoas assim, ó, têm dificuldade de interpretar um texto, ah, não leem, imagina quando realmente a máquina vai fazer tudo, vai produzir, então as pessoas vão ler menos, vão interpretar menos. Olha, eu tenho medo da onde que isso E, a, e vai a gente, dar, né? E pelo e a jeito, gente tá, isso que tu fala, a gente está vendo a todo momento aí nas redes sociais, que hoje permite que as pessoas digitem e façam textos, como as pessoas escrevem. As pessoas não, mas tem uma parte da população menos que acessa a internet e tudo mais, menos informada e menos escolarizada, que escreve muito mal, se expressa muito, muito, muito mal. E a gente esperava que a internet criasse um hábito das pessoas tentarem escrever melhor, né? Mas agora sim. surgem os textos que ficam prontos na hora, então mais estímulo à ignorância, né? E eu digo assim, que é uma coisa que me preocupa, mas eu acho que não é uma preocupação só minha, né? Tanto que os Não, criadores disso pediram 6 meses, né, para regulamentar e então eu realmente me preocupo. Eu, para mim, ainda eu também acho tudo muito assustador. eu Eu sou acho, analógica. Eu ainda prefiro livro físico, prefiro papel, prefiro eu também caneta. ainda sou viciado em papel. Infelizmente, hoje tem pouca coisa em papel, a não ser os livros, né? Não ser os livros. Né? Mas, voltando aqui à tua apresentação ali, né, trabalhou, né, no Pasquim e no Cojornal, né, que foram Sim, dois... duas experiências muito, muito E- ricas. Muito então, ricas. Foram isso, jornais de grande questionamento, de grande resistência. inconformidade com as coisas, né? Então, o que eu queria te perguntar assim também, falasse um pouquinho pra gente, qual era a manha para conseguir resistir e criticar a ditadura, que alguns continuam insistindo em dizer que não existiu para eles, né? Qual era a manha, né, para conseguir fazer aquele jornal? Foi uma ilusão, uma ilusão de ótica que nós tivemos a É, ditadura, o novo ditadura. Mas a manha sempre foi o grande poder que tem o humor, o grande poder que tem a piada, o trocadilho, a ironia, de disfarçar a crítica, né? A crítica parecia uma brincadeira, mas no fundo, é o que eu sempre digo, o desenho de humor, ele é uma isca. Tu promete para ele que ele vai só rir para o leitor, e o leitor, eu vou só rir disso aqui, mas depois ele passa a pensar, ele passa a refletir sobre aquilo que foi colocado ali. Então, esse era o truque para que os militares não percebessem a paulada que a gente dava neles. Por exemplo, a gente fazia muita coisa com generais, mas o general que a gente fazia era o famoso general de opereta. Era o general todo cheio de enfeites e plumas e alamares, que parecia um personagem de quadrinhos, ou um personagem de uma republiqueta qualquer, né, latino-americana. Era esse truque que a gente usava. Eles não se reconheciam. Às vezes não se reconheciam como caricaturados naquelas figuras exageradas que a gente fazia, né? E aí a gente conseguia fazer passar algumas coisas. Nem tudo, às vezes não passava nada. O Pasquim era revisado antes por um sensor que riscava com caneta pilote, aquela de tinta forte, faziam um X em cima e inutilizavam o desenho. O desenho não podia mais ser usado, porque eles pegavam os originais e riscavam em cima. Então tinha mais essa violência, porque nem os originais tu conseguia recuperar. Então tinha coisa que não passava mesmo, né? Mas, em geral, boa parte do que a gente fez, crítico, que a gente fez com força, apareceu, foi publicado, no Pasquim, principalmente. Os jornais grandes, a Folha da Tarde, onde eu trabalhava, era um pouco mais complicado, porque eu não tinha um censor externo, mas eu tinha a censura do próprio jornal, do editor-chefe, que olhava e dizia, olha, isso aí não vai dar e tal. Várias vezes as coisas foram recusadas. Mas boa parte na Folha da Tarde, hoje eu olho a minha coleção, eu vejo que eu fiz desenhos bem críticos,
que me surpreende assim que tenha sido publicado críticas aos militares, crítica à falta de democracia, né? À falta de eleições. Então, eu me sinto satisfeito que consegui emplacar muitos. E talvez tenha um amigo que diz que também algumas coisas que eram escritas ou que eram desenhadas que não eram censuradas, eles atribuíam a pouca capacidade de reflexão dos rapazes de verde. Então, às vezes o censor caía nessa, ele não entendia direito Exatamente. e terminava liberando. E às vezes entendia. Eram pessoas, mas às vezes essa ignorância também era contra nós também, essa ignorância, porque uma vez o cara queria proibir, acho que chegaram a prender na casa de uma pessoa, prenderam o livro Memórias Próximas de Brás Cubas. Disseram que era o Milor, então, às vezes funcionava contra nós também. O Milor Fernandes, num dos jornais que ele trabalhou, o Milor Fernandes, em um dos jornais que ele trabalhou, que foram muitos, né, ele retirou aquela placa, né? Bata antes de entrar. E ele botou não bata antes de entrar. Né? Essa aí, na verdade, no começo de tudo isso, foi o Barão de Itararé, o Aporelli, Barão de Itararé Gaúcho, que fazia um jornal chamado Amanhã, que era um jornal que era uma acusação com Amanhã. Porque havia o jornal Amanhã, que tinha grande popularidade no Rio de Janeiro, e ele inventou Amanhã. E ele fez isso e botou na porta da Amanhã. Não bata antes de entrar. Ou não bata depois que entrar. O Milor também usou isso aí depois, claro. Os dois grandes nomes do humor brasileiro, que foram o Milor e o Barão de Itararé. História tem demais, né? Tem de sobra. Mas assim... Sobra histórias. A história do jornalismo, os bastidores do jornalismo são muito ricos. Muita história, vamos dizer, curiosa, pitoresca, que hoje pode virar um cartoon também. Sem dúvida. Mas então, e esse Macanudo Taurino? Hein? Taurino Fagundes. O Macanudo Taurino, personagem. Sim. Como é que baixou essa entidade aí? Como é que ele surgiu? Fala um pouquinho para a nossa ideia. Realmente. Bom, isso aí é produto das minhas vivências em Santiago, no campo, onde a minha família toda era do campo. E eu cheguei, quando eu fui trabalhar na Folha da Tarde, eu senti que tinha necessidade de criar um personagem. Eu disse, que personagem que eu vou criar? Bom, vou criar esse cara que eu mais convivi na minha infância e adolescência, que é o Gaúcho da Fronteira. Aí eu inventei um personagem que eu denominei Macanudo, que o Macanudo o Macanudo é um adjetivo, né? Qualificativo, e botei o nome de Taurino nele, Macanudo Taurino. E ele teve retorno, né? Primeiro, um pouco na Folha da Tarde, e muito mais foi numa revista chamada Agricultura e Cooperativismo, que era editada pela FECOTRIGO. Nesse tempo aí, década de 70, o cooperativismo era muito forte no Rio Grande do Sul. Então tinha uma publicação que era das cooperativas, chamada Agricultura e Cooperativismo, e eu tinha uma página inteira no fim da revista. Aí eu digo, bom, agora esse personagem vai ser uma espécie de um símbolo da revista. E aí botei lá aventuras, façanhas, não sei como que eu botei, façanhas do Macanudo Taurino. Era Macanudo Taurino Fagundes. Fagundes. E ele durou muitos anos, esse personagem, na revista. Depois a revista terminou e ela foi continuada por um jornal chamado O Interior, que era um excelente jornal semanal que cobria o setor agrícola. O personagem continuou tendo uma página inteira lá como personagem da revista. E aí, nesse meio aí, nesse intermédio aí, eu publiquei, eu acho que 10 ou 12 livros, álbuns, com as histórias do Macanudo. Então aí eu acho que existe ainda nas bibliotecas, tem aí os álbuns. Eu, pelo menos, tenho aqui todos eles encadernados, do Macanudo Taurino.
E agora, atualmente, com essa coisa de não ter onde publicar, e não ter quem te pague para o que tu publica, eu descontinuei um pouco o personagem. Tenho feito... Aliás, eu acho que já faz mais de 5 ou 6 anos que eu não o desenho, não tenho desenhado. E temas não faltam, né? Temas não... Porque o truque sempre foi o seguinte: colocar na boca de um gaúcho interiorano, de poucas letras, colocar as observações sobre o mundo, né? Uma que ficou muito famosa era aquele que comentava sobre a China comunista, e a mulher do gaúcho dizia assim: mas que mulherzinha ordinária, além de China e da comunista. Fez um grande sucesso, até hoje as pessoas me recordam desse desenho. E mais ou menos o tom era esse: era o gaúcho observar o panorama mundial, nacional, com a sua verve, o seu jeitão, né? Esse jeitão é que dava graça para o personagem, como ele comentava. Quando ele viu na televisão lá os atentados nas Torres Gêmeas, o gaúcho velho comentou assim: se isso é um atentado, como não será um conseguido? Isso com um atentado. Como não seria um conseguido? E essas coisas, assim, o jogo de palavras sempre foi também uma grande arma do desenhista. O jogo de palavras, o trocadilho, a gente usa muito trocadilho. E na boca de um gauchão fica muito engraçado. Fica mais ainda. Tu falando... Engraçado é crítico, né? Porque eu pretendo que isso aí seja também crítico, né? Todas as vezes que o gaúcho se pronunciou sobre o panorama nacional, da política nacional, a corrupção, as malandragens da política, ele se colocou de uma maneira engraçada, mas crítica também. E tu falando nessa relação aí com o gaúcho, né, com o homem do interior, eu me lembrei da obra do Ciro Martins, né? Aquela trilogia, Ciro Martins. O Gaúcho a Pé e várias outras, né? Mas sempre foi muito inspirador para ele esse processo todo de transição, né? Para a mecanização da agricultura na época. E ele... O êxodo rural, né? Exatamente. O Gaúcho a Pé. Isso. Ele chamou de Gaúcho a Pé. Exatamente. E que depois acabou virando uma trilogia, né, que foi muito estudada, inclusive, né, na academia, por dissertações e teses, a obra dele. Eu li boa parte do Ciro Martins, gostei muito, e acho que li talvez mais da metade do que ele fez. Então, eu gosto muito e é inspirador para mim também, foi inspirador. Eu acabei estudando, conheci alguma coisa, e aqui na Academia Santamarense de Letras, eu ocupo a cadeira que tem o nome dele, cadeira Ciro Martins. Então, quando tu falando, me veio assim à memória muitas coisas, e ele diz que uma das tristezas dele era que os gaúchos, né, principalmente os homens da pequena propriedade, não iam ver na obra dele o que ele escreveu, porque a grande parte não sabia ler ou não tinha acesso, né, a esse tipo de questão na época. Sim. Eu vou ter que ser a portadora... É a limitação que a gente tem, né? Eu vou ter que ser a portadora das más notícias, professor Valdo Santiago. Vou ter que chamar um intervalo, mas a gente volta rapidinho para essa conversa gostosa com o Neutair Abreu, o Santiago. De volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do cartunista Neutair Abreu, o Santiago. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados.
Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Santiago, qual é o teu processo de criação? Tem algum tipo de ritual, alguma coisa mística, ou simplesmente tu chega e desenha? Como é que isso acontece? Bom, o meu fazer é uma coisa muito movida, já que estamos falando de movimento, muito movida pela sempre, em toda a minha carreira, toda a minha trajetória, eu sempre fui muito movido pela a coisa prática de ter que entregar um desenho para o jornal. O jornal está fechando, na Folha da Tarde eu chegava mais ou menos às 2 da tarde e o jornal tinha que ficar pronto até a noite. Então, até a noite eu tinha que parir, fazer um parto de um desenho. Isso aí me angustiava, me angustia até hoje, essas coisas de ter que parir um desenho. Né? Eu tenho que entregar esse desenho, alguma coisa vai ter que nascer. E aí sempre aconteceu de eu ficar nessa angústia, e essa angústia ela termina sendo produtiva, né? Porque essa angústia te move para que tu consiga criar alguma coisa. Né? E aí, então, no tempo do jornal, eu trabalhava com aquelas laudas, que era o papel jornal barato, muitas laudas na mesa e rabiscando. Até hoje é assim. Eu tenho uma pilha de papel aí de rascunho, onde eu rabisco, experimento uma coisa, experimento outra, faço um balãozinho, desfaço aquele balãozinho, e naquela ânsia, naquela correria, de repente começa a surgir uma ideia que me parece interessante, que me parece original. Porque no humor é muito importante tu ser original. Se tu vem com a piada velha, o leitor odeia a piada velha, né? Mas a piada nova que surpreende é a que realmente faz sucesso. E é o que eu buscava, eu sempre busco essa tirada original. Como é que eu vou comentar a inteligência artificial, por exemplo? Tem que ter uma tirada muito original e muito surpreendente. A surpresa é fundamental no humor. Tu não causar surpresa no teu leitor, tu não vale de nada aquele desenho. E aí eu procurava, mas quem sabe eu comparo. Porque no humor a gente faz comparações malucas, absurdas, né? Tu compara um fato que acontece aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tu compara com um fato que acontece lá na Ásia. E aí sai coisas engraçadas, divertidas, né? Essa semana eu vi um meme que eu achei muito criativo, muito divertido. O rei da Inglaterra, o novo rei da Inglaterra, está falando com a Camila, diz, esconde as joias que o Bolsonaro pode chegar aí. Ai, amei! Esconde as joias. Essa merece um prêmio. Só que, claro, os memes não são desenhados, são pessoas que têm muita criatividade, mas não conseguem desenhar, então eles usam fotografia. Fazem com a fotografia, botam o cara usou a fotografia. Mas, enfim, essa surpresa aí, essa graça é que é a ciência do humor. E é isso que eu busco. Então, no meu processo, às vezes, eu tive que suar bastante. Eu sempre digo que não existe inspiração, existe mais transpiração. Eu tive que buscar uma coisa interessante. Fiz desenhos que eu acho que são importantes na minha carreira, que eu não teria feito se não tivesse essa obrigação, né? Essa pressão do jornal para entregar no outro dia. Desenhos que eu poderia até ter a ideia, mas eu ia deixar perdida. E dessa pressão surgiu coisas que eu acho boas, eu acho que vão ficar, inclusive. Então, nessa pressão, terminava aparecendo o desenho. Então, como eu disse, às vezes a gente sua muito e às vezes pinta na hora. Né? Eu tive uma ideia para um desenho que foi uma coisa assim, poderia se dizer que podia até ser uma telepatia, uma coisa assim, ideias que surgiram imediatamente boas e que fizeram sucesso. No fim da década de 80, eu recebi um prêmio e fui receber esse prêmio e fui visitar o Louvre. Caminhando no Louvre, assim, apareceu uma ideia. Era tu inverter os desenhos, as pinturas estariam caminhando nos corredores e os turistas com suas máquinas fotográficas e com as suas roupas coloridas estariam dentro dos quadros. Uma inversão, né? Esse desenho, na hora, me surgiu e eu fiquei com medo de perder a ideia, de esquecer ela. Eu anotei no catálogo que eu tinha do Louvre, anotei fazer desenho assim, assado. Chegando em Porto Alegre, nessa viagem, eu executei esse desenho com todo cuidado, mandei para o Japão. Foi o primeiro prêmio do concurso japonês em que eu participava, com 15 mil desenhos do mundo inteiro. Né? E aí eles me disseram lá, quando eu fui lá receber o prêmio, me disseram que nunca tinham tido tanta facilidade de escolher o primeiro lugar. O desenho realmente agradou.
né? E esse foi um desenho que não me deu trabalho nenhum para ter a ideia, entendeu? Para executar, sim. Executar, eu sou muito cuidadoso, eu sou muito detalhista no que eu desenho. E eu trabalho também com aquarela, que é uma técnica complicadinha, porque é um desenho à base de água. Mas a ideia foi imediata, assim, foi um pá, aquela luzinha que se acende na tua cabeça. E muitas vezes eu tive essa ideia assim como uma luzinha que se acende na cabeça. E outras vezes fiz coisas boas também, abaixo de porrada, de paulada, né? Tem que fazer, tem que entregar, tá chegando a hora, o editor do telefone, como é? Já tá pronto? Não, não tá, mas vai sair, vai sair, vai sair. E aí, no fim da tarde, quando era no jornal, estava pronto. Eu adoro o cachorrinho, que às vezes o cachorrinho ele tem assim, ó, ele que tem a sacada, né? O cachorro não fala, mas observa, né? Aham, olha, eu adoro aquele. Sempre nos teus cartoons, a primeira coisa que eu procuro é o cachorrinho. Ele está em algum canto, ele está, e ele, às vezes ele fala também, às vezes ele fala, mas na verdade é o pensamento dele. E às vezes ele se expressa por um desenho também, no balão tem um desenho, tem uma ironia. E ele tem toda a sacada, às vezes, assim, ó, de todo o contexto, é o cachorrinho que dá o golpe final, eu adoro. Sim, nos desenhos, os políticos, os figurões estão recebendo já uma crítica no desenho. E tem um detalhinho lá do cachorro que também dá a pauladinha dele. Eu adoro, eu acho fantástico. Ele morde, dá uma mordida, vamos dizer, uma mordida de opinião. Mas é muito bom te escutar, porque aí vem um turbilhão de lembranças, né? Tu falou agora, eu tive um orientando meu de doutorado, que ele escrevia e fazia de uma forma muito rebuscada, entendeu? E eu tentava trazer ele para o mundo da vida, né? Aí um dia eu disse para ele, olha, fulano, escreve de um jeito que até o teu cachorro entenda, sabe? Olha, ele melhorou bastante o texto dele. Mas olha aí, isso foi a grande colaboração da existência do Pasquim. O Pasquim inventou um jeito muito coloquial de falar com as pessoas, né? Inventou a gíria, botou a gíria. Foi a grande contribuição. O jornalismo brasileiro, ele se renovou com o Pasquim. Ele aprendeu a ser menos como se diz, gongórico. Isto. Tinha, né, um jornalista, o Antônio Maria, que ele era jornalista esportivo, né? E essa coisa da criação que tu falou, ele criou uma frase que ficou célebre no mundo do esporte, né? Que é aquela bola no fotógrafo, né? E ele na biografia dele, chamada Um Homem Chamado Maria, é muito boa. Ele conta como é que surgiu essa frase, né? Que ele ficou meio sem voz num momento onde ia sair o gol, né? E chutou. Sim. E não saiu o gol. Aí ele ficou sem ter o que dizer, e aí se bola no fotógrafo, porque naquela época os fotógrafos ficavam tudo atrás da rede ali, né? Para pegar a foto do gol, né? Então essa ideia da bola no fotógrafo, essa coisa da criação, né? Sim. A bola saiu do gol e foi para bater na cabeça do fotógrafo. Exatamente. Então eu queria te fazer uma pergunta. Mas assim, com certeza, não só essa, qualquer uma, né? Tu só responde se tu quiser. Tipo, essa coisa, como fazer humor hoje, né? Nos tempos que a gente vive, tu pintou um cenário aí muito, né, presente, que é essa coisa das plataformas, e aí aquela coisa de fazer o que quer, e também dos cancelamentos que as pessoas usam, enfim. E sem falar em outras questões, para usar, na falta de uma expressão melhor, um politicamente correto levado muito longe. Essas coisas todas, elas dificultam, inibem ou não te influenciam? Não, ao mesmo tempo que isso aí também é tema para se falar, né? É tema, é matéria-prima para a gente falar, mas também existe hoje essa enorme vigilância que os meios sociais, as redes sociais, exercem sobre as pessoas. Eu já tenho levado muita paulada, né? Fiz algumas críticas, alguma coisa, e levei paulada de feministas, né? Quando elas acham que o desenho pode ser machista, é muito perigoso cair nessa armadilha do machismo. E muitas vezes com razão delas, eu levei paulada. Mas hoje eu tenho assim No passado, eu cheguei a fazer desenhos que estão aí nas coletâneas, que devem hoje serem vistos hoje por uma geração jovem, feministas e militantes, que devem também ter bronca desses desenhos. Mas hoje eu realmente cuido. E não tanto que o cuidado que eu sempre tive também, né?
não é tanto pelo que vão me vigiar, pelo que vão me censurar, é porque eu tenho um compromisso de não ser preconceituoso, né? O humor cai muito fácil no preconceito, né? O bullying, por exemplo, é um preconceito aberto, né? E então aquele humor que se fazia na Praça é Nossa, o humor que se fazia contra os desvalidos, fazia contra o negro, o gay, o deficiente físico, esse humor realmente não é um humor que a gente tem que evitar, esse humor que é o humor de bullying, não tem que evitar a todo custo. Mas eu sempre evitei. Eu nunca fiz essa piada que esculacha a mulher, esculacha o homossexual, esculacha o deficiente físico. Eu sempre me cuidei, não porque fosse ser vigiado, mas porque é o meu dever, a minha consciência me impede que eu faça um desenho preconceituoso, né? Mas às vezes, realmente, como tu diz, às vezes vão longe demais, né? Eu tive algumas coisas aí aí no Facebook aí, que me pareceu um certo exagero, né? Aquela coisa assim eu não vou escrever todos em vez de todos. Não, eu não consigo fazer isso. Eu boto todos e todas, né? Mas o todos, essa coisa é muito estranha para mim, né? E aí tem uma vigilância do cara que escreve todos, que, né? As pessoas que dão uma vigilância muito forte, né? E eu acho que isso aí pode realmente inibir o humor. Inibe o humor, né? Aquele humor que o Cacete Planeta fazia, que era uma irreverência total, ele hoje seria cancelado em vários momentos. E realmente o politicamente correto surgiu porque tinha que surgir mesmo. Ele é correto, tu não pode ridicularizar quem já é pisado, né? Tu não pode pisar na cabeça de quem já é pisado. O negro, o homossexual, as mulheres também são muito pisoteadas, né? A gente não pode pisotear mais do que já são. Mas os exageros disso aí, dessa postura politicamente correta, também são perigosos. Eu tenho certo medo, às vezes. De repente, os caras não querem mais cantar o Com Açúcar, com Afeto do Chico, porque é um machista, filho da mãe, que quer receber as mordomias da mulher. Mas é um retrato de uma época e de um tipo de pessoas, né? Eu acho que não dá para... Tu não pode eliminar da face da terra essa música, que é uma das músicas mais bonitas do cancioneiro brasileiro, né? Como melodia, como letra também, entendendo que aquilo ali é o retrato de uma época e de um tipo muito comum. Ali, 90% do brasileiro, 80% é aquele vagabundo que chega em casa e quer que a comidinha esteja pronta. É um retrato. E que as pessoas têm que ter a inteligência de ver que naquilo há uma crítica, né? A essa postura do machista. Muito Pra bom, isso Santiago. tem que interpretar, né? E Interpretar, para isso claro, sabe? tem que interpretar e tentar entender É o evidente que o Chico contexto, Buarque né? não faria isso para exaltar esse cara, né? Muito bom, Santiago. Isso só isso dá um programa inteiro, né? Isso aí dá realmente. O humor é um dos grandes atingidos por essas posturas politicamente corretas. Na maioria das vezes, corretamente. Tem que ser mesmo cancelado a piada preconceituosa. Mas às vezes algum exagero também, porque o rir é o ato mais espontâneo do ser humano, né? Se ele começa a ficar muito engessado, o rir fica dificultado, né? O riso fica dificultado. E é comprovado, né, que o rir faz bem para a saúde, libera endorfinas, serotoninas Sim. no organismo, que são hormônios fundamentais para o bem-estar, né? É saúde, rir é saúde. O humor vira o riso vira saúde. E que se esse riso vem acompanhado de uma postura crítica, melhor ainda, né? Melhor ainda. Santiago, Pode refletir, pode debater a partir de um cartoon, de uma charge, o cara pode debater aquele tema, né? Aliás, tem sido feito, o último vestibular eu tenho um desenho meu, que havia um debate sobre aquele desenho, sobre o tema do que o desenho falava. que legal. Santiago, quadrinhos, charge, cartoon, são literatura? E outro tema que vai dar pano para manga, né? O nosso grande intelectual, chamado Barbosa Lessa, o homem que percorreu grandes caminhos no regionalismo aí, e na literatura, ele sempre me dizia, quando me encontrava, história, quadrinho é literatura, ele dizia. É literatura. Pode escrever nos teus cadernos que isso é literatura. Ele dizia, né? E eu acho que é literatura, porque, na verdade, é uma literatura também, o quadrinho, principalmente, onde tem histórias longas que são contadas, é uma literatura que é como é que se diz, audiovisual, não, ele é um visual textual, né?
que metade da narrativa é o visual e a outra metade são os textos do balãozinho. Então ali tem literatura, tem desenhistas, o Will Eisner, por exemplo, que é um grande americano que desenhou coisas maravilhosas, ele tinha um texto muito bom nos balões que ele escrevia. E ali tinha literatura, tem uma narrativa, tem um relato todo, né? Eu acho que se não vai virar literatura. Na verdade, eu acho que a gente tem que valorizar muito mais o desenho de humor. Ele é sempre visto como o desenho de humor e o quadrinho, é sempre visto como uma coisa de criança, né? Então a gente tem que valorizar para conseguir o status de uma coisa, de uma obra de arte, vamos dizer, mais respeitada. Então, Santiago, tem um conterrâneo teu, né? O Caio Fernando Abreu, uma grande pessoa, né? Conterrâneo e primo. E primo teu, né? E diga de passagem, né? Vocês são de uma cidade que, para mim, é única, né? Em muitas coisas, né? Mas tem uma delas que é a cidade que tem a Rua dos Poetas, né? Não, ela é a terra dos poetas. Sim, tem a Santiago rua, né? agora, vamos defender a nossa terra, né, Santiago? Lá na praça, a última feira do livro que eu participei, eles me convidaram para gravar a minha mão no cimento lá. Aham. Mas eu não sou poeta. Não, mas o teu desenho tem alguma relação com a poesia, tem momentos que ele é poesia. Eu digo, bom, então vamos aceitar, eu vou ficar bem feliz com essa distinção. Essa é só para os ouvintes que não conhecem. Santiago, então, como eu disse, fica a 470 quilômetros de Porto Alegre, indo na direção de São Borja, perto de São Borja. Ela fica entre São Borja e Santa Maria. E ela é a terra dos poetas. Essa é Santiago, não é mais Santiago do Boqueirão e aquele ditado feio que quem é de Santiago conhece. É só Santiago, a terra dos poetas. E ela é toda organizada nesse sentido. Tanto que todas as entradas da cidade tem penas, aquelas tinteiro com penas para entrar, para identificar os pórticos da cidade. Então é bem bonita. Mas eu quero lembrar que um dos maiores poetas regionalistas não é de Santiago, ele é de Tupanciretã, mas teve toda a sua vivência em Santiago, que é Aureliano Figueiredo Pinto. Exatamente. O poeta e romancista também, que é um artista que eu admiro muitíssimo, muitíssimo. Santiago, sobre o atentado do Charlie Hebdo na França, em janeiro de 2015, quando sofreu um ataque terrorista, e agora eu lembrei que tu disse, imagina se fosse como é que é, um conseguido, né? Ah, não, ali era atentado. Aquilo aquele momento dividiu os pensadores, os jornalistas, os cartunistas também, que muitos acharam que alguns poucos acharam que os caras brincaram com fogo. Aí tem um desenhista chamado Latoufi, que é um cara bem atuante, um desenhista muito, muito atuante, que a tese dele é mais ou menos assim. A tese dele é muito maluca. Quase resumindo, a tese dele é assim: o Charlie mostrou as perninhas, usou um shortinho curtinho e foi estuprado. Quer dizer, o estuprado fica sendo culpado. A vítima fica sendo culpado. Eu vi muitas posturas assim. Eu sou um defensor do jornal, sempre gostei do jornal. Acho que a postura do humor é essa, a postura anárquica, a postura crítica em cima de tudo e de todos. E o Charlie fazia isso. Ele era crítico em cima de todas as religiões, também, claro, o islamismo. E ele era crítico em relação às autoridades todas, a todos os poderes, a todas as instituições. Ele era, enfim, uma postura anarquista. É mais ou menos o que dizia o Milor: todo homem é meu alvo. Todo homem merece a minha pedrada. E por isso ele se ralou, porque ele não abriu mão da sua postura crítica e enfrentou o radicalismo de pessoas doidas, malucas, completamente doidas. E ele não abriu mão de ser crítico em relação ao que ele sempre criticava. Os caras diziam, já que nós damos pau no Papa, damos pau no Rabino, e damos pau no líderes religiosos, temos que dar um pau no líder muçulmano também, o cara que principalmente aqueles que estimulavam os jovens a virar bomba, né, para explodir. Sim. E aí pagou por isso, mas foi para mim um marco na liberdade de expressão, né?
pessoas, o diretor do Charlie, ele dizia, eu não vou abrir mão das críticas que eu faço pelas ameaças, porque houve ameaças 1000 contra eles, né? Mas, enfim, eu tenho maior admiração por eles e tenho veneração e acho que foram mártires da nossa profissão que é criticar e denunciar. Com certeza, né, Santiago, uma das primeiras vítimas, né, dos ditadores ou dos fundamentalismos é a liberdade, né, liberdade de imprensa, liberdade de produzir, de criar. Não é por acaso, né, que são tão perseguidos e não são muito mal-humorados os ditadores, né, e tem muito mau gosto, né? Fundamentalistas em geral. Exato. Também. Não, o fundamentalismo mentalista religioso, todos eles, parece que no islamismo também é muito forte isso, é a falta de humor. Os caras não riem de nada, não conseguem rir, não conseguem, é tudo preto no branco e não tem nuances para eles. Mas, enfim, é o que acontece. Eu teria muito medo de fazer um desenho contra esses fundamentalistas islâmicos, porque os caras acham que se me matar eles vão ganhar o céu, né? Então tem que ter muito cuidado. Cuidado, né? Mata que consegue o céu. E quando o medo se impõe, aí nem precisa mais de censura, né? Porque aí realmente... Tem autocensura, essa é muito perigosa. A autocensura é muito perigosa. Essa é nefasta. Essa te inibe, essa te tolhe e te deixa de mão amarrada. Nessa hora eles venceram, né? Quando eles conseguem isso. Aí eles venceram. Na autocensura, sim. Sim. Santiago, tu cursaste um tempo da Faculdade de Arquitetura, né? Em plena ditadura militar, ali como tu falaste no início da ditadura, naquele momento tu teve algum tipo de repressão, teve algum tipo de perseguição? Não, eu não posso me queixar disso, porque eu nunca tive assim, uma ameaça de prisão ou prisão. O Edgar Vasques, nosso colega, que desenha o Rango, ele chegou a ter 2 processos contra ele por desenhos que ele fez no Pasquim. Processo teve. Não foi preso, mas se incomodou muito mesmo para responder os processos, para se defender. E eu tive assim, de vez em quando alguma carta vinha para o jornal de algum político que não gostou e reclamava, né? E teve uma vez que eu fiz uma crítica forte ao presidente dos Estados Unidos e veio uma carta do cônsul. O cônsul americano de Porto Alegre mandou uma carta. Eu fiquei honrado com aquilo. O cônsul estava muito incomodado com o desenho. Né? Depois dele era o Gerald Ford, que foi um presidente que substituiu o Nixon. Eu trabalhava na Folha da Tarde nesse tempo. Mas nunca tive assim, censura externa também eu não tive. Eu tive muita censura do próprio jornal. O próprio jornal me cortando. E muitas vezes foi uma censura que essa persistiu depois da ditadura, vai persistir por muito tempo ainda, que é a censura do anunciante. O anunciante se corta. Quando tu falou mal de temas que o anunciante não gosta, pode ter certeza que tu vai ser cortado imediatamente. Né? Se o anunciante do teu jornal for a Rio Céu, pode saber que tu não pode falar mal de poluição. Com certeza. Mas então, Santiago, que mensagem assim tu gostaria de deixar aí para os nossos escutantes nesse final do programa? Escutantes é bom. Principalmente saudar o povo de Santa Maria, eu tenho uma ligação muito grande com Santa Maria. A minha esposa é daí, a família dela tem uma parte que mora aí também, e eu frequentei muito Santa Maria, as feiras do livro, e aquelas iniciativas do tipo Cartucho. Então, do Márcio? O Márcio e a turma dele, que são o grupo de risco, agora está meio interrompido pela pandemia, o Cartucho, que é um encontro de cartucho, que é uma coisa muito boa, confraternização, onde a gente confraterniza e desenha ao mesmo tempo. Né? Então, Santa Maria tem uma importância grande no nosso trabalho. E a gente tem, os desenhistas de Porto Alegre, temos um excelente contato e confraternização com o pessoal do grupo de risco. Márcio, Elias, o Birata. Grande Birata. Os une principalmente uma amizade, né? Sim. Além do gosto pelo desenho. Tem o Joacir Xavier. Isto. Que é um grande desenhista também, amigo nosso. Santiago, infelizmente, olha, eu de novo dando má notícias, né? O nosso programa está acabando o tempo
E eu gostaria muito de te agradecer, porque realmente essa hora passou assim, ó, voando. Realmente Sim. uma conversa muito gostosa contigo. E se for... Verdade. Eu achei bom também, o papo foi bom com vocês. Eu achei que vocês cutucam a gente. Isso é bom. A gente é bom. Mas tem que ser cuidado, porque onça com vara curta a gente não cutuca, né? Eu acho. Não, para quem faz humor, isso aí é um ensinamento muito importante. Não se cutuca a onça com a vara curta. Né? Ou, no nosso caso, com a caneta de nanquim muito curta. Né? Exato. Eu acho, professor Valdo, coloca por que tu usaste o termo escutante em vez de ouvinte. Não, porque é uma coisa que por muito tempo também tratei como todos nós tratamos, né? Escutar, tô escutando, tô ouvindo, né? Mas, na verdade, ouvir, a gente pode ouvir, inclusive, várias coisas ao mesmo tempo. Agora, escutar não. Escutar, a gente precisa se concentrar. Tem que querer. E o bicho que a gente é, né? O animal que a gente é, só pode se concentrar em uma coisa de cada vez. Né? Tu não consegue fazer um cartoon, fazer um desenho e te concentrar nele, te concentrar em várias outras coisas. Isso é uma impossibilidade, inclusive biológica, né? E a gente espera que os nossos ouvintes, como é o termo convencional, sejam escutantes realmente, que eles escutem, que eles desejem, que eles reflitam sobre o que a gente está propondo. Claro. O escutar é botar foco na coisa, né? Exatamente. Então, Santiago, que privilégio te ouvir. Você sabe por que a foca se apaixonou pelo pinguim? Não! Porque ela perdeu o foco. Tá certo. É justo. Ai, amei. Já que nós estamos falando de foco. Então tá, um abração para vocês todos. Um abraço, muito, muito obrigada pelo teu carinho e disponibilidade de estar aqui conosco. Vou lembrar a quem está em casa escutando o nosso programa e quer acompanhar os trabalhos do Santiago, acesse o Facebook Santiago Neutair Abreu ou lá no Instagram cartunista_Santiago. Então agradecemos a participação do cartunista, o querido Neutair Abreu, Santiago, em nosso programa. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE UFSM, e apresentei o programa de hoje com o professor Valdo Barcelos, aqui na Rádio Universidade 800 AM. O TMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente esse e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá, youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o cedilha e sem o tio. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Uma semana leve e feliz a todos nós. Até semana que vem!